Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Se você está aqui, você é aluno do curso de Licenciatura em Química IAD da Universidade Federal do Tocantins. Eu espero que vocês estejam me ouvindo e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, Estágio Supervisionado 3. Vou pedir para vocês colocarem no chat se vocês estão me vendo, me escutando, alto e claro. Ótimo. Parece que a minha imagem está meio embaçada, né? Bora ver se melhorou. Não melhorou muito, mas melhorou um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. é, Essa é uma live importante, né, para a gente dar continuidade e tirar as nossas dúvidas, né? Eu vou continuar aqui falando do processo que nós estamos, tá? A qualquer momento vocês podem interromper com as suas dúvidas, né? Eu acho que nós temos alguns avisos que são importantes, tá? E eu vou começar logo com o primeiro deles, né? Nós estamos agora nessa fase, nessa etapa de conhecimento dos orientadores, né? Então, vocês já estão na escola, vocês já estão com os ofícios enviados, alguns não estão com estágio autorizado ainda, mas vocês já estão com parte do TCC escrito. Eu vou tentar, então, mudar aqui o meu áudio para ver se melhora. Vamos ver como é que fica. Melhorou? Para mim tá muito bom, Domina. Então vamos lá. É, Veja que nesse ponto, né, da nossa disciplina, nós estamos vendo aí as coisas ficando cada vez mais sérias, né? Vocês estão na escola, vocês estão escrevendo e vocês vão ter o primeiro contato com o orientador de vocês, tá? Então, eu vou apresentar aqui rapidamente, de novo, um panorama, né, de como nós estamos, tá? Então, vamos lá, estágio TCC, orientadores. Veja que nós temos 53 matrículas, 48 pessoas estagiando, mais de 40 já estão em sala de aula, né? Nós temos alguns alunos sem autorização ainda de estágio. Nós temos mais ou menos 7 alunos que são professores já da rede, tá? Nós temos 3 alunos fora do estado. Nós temos alguns estágios não autorizados em Palmas e Porto, tá? Eu estou direto em contato com eles. Todo tipo de impedimento que vocês possam imaginar, nós já ultrapassamos, né? Mas tem termo de compromisso não assinado, tem termo de compromisso preenchido errado, né? Eles estão pedindo revisões dos projetos de estágio, né? Mas nós estamos resolvendo. Nós temos atualmente 10 grupos de TCC, tá? 10 grupos apenas. Nós temos um tutor de estágio, que está conosco aqui na live, nós temos uma professora de estágio e vocês têm também um professor de TCC. Olha aí, né, as fotos que vocês compartilham no grupo, parece que o estágio já está a todo vapor. É interessante, né, pessoal, ver que vocês reportam todo tipo de dificuldade, os desafios são muitos, mas de modo geral, eu tenho vários feedbacks, tá? Vocês estão sendo bem recebidos, né? Claro que tem conflitos, né? Tem pessoas sendo maltratadas, inclusive, no estágio, mas de modo geral, as escolas têm estrutura,
vocês estão sendo bem recebidos pelos estudantes, pelos professores supervisores, né? O nosso tutor tem dado, como sempre, total apoio para vocês, entrando inclusive em contato com os professores supervisores, ajudando a preencher documento, né? Adriano, como sempre, show de bola. Tem gente estagiando dentro da universidade, tem gente estagiando nos institutos, tem gente estagiando na indústria, tá? Então, eu vejo como muito positiva toda essa movimentação que vocês já estão fazendo de maneira independente. Inclusive, apresentei isso para os orientadores de vocês, tá certo? E aí, anteriormente, a gente tinha um número muito maior de alunos, nós escolhemos os grupos de TCC com a ajuda dos tutores, nós funilamos tudo num tema único, tá? O tema era ecologia química. Os tutores, junto com os orientadores, foram agentes dessa orientação, tá? Eles nos ajudaram, inclusive, na correção do texto, na formatação para a construção desse artigo, e fizemos uma ação pontual, né? O projeto de intervenção. Isso gerou aí 7 publicações, né? No final, que eu, inclusive, compartilhei com vocês lá no estágio 2. A nossa nova proposta é uma proposta mais enxuta, que dá mais liberdade para vocês, tá, gente? Como que vai funcionar o TCC? Nós temos 48 alunos na planilha, né? Efetivamente estagiando ou buscando realizar o seu estágio. Nós temos 10 grupos de TCC e esses grupos são independentes, definidos por vocês. Vejam, nós já tivemos relatos de conflito, já tivemos gente que mudou de grupo, já tivemos gente que saiu e voltou para o grupo, tem gente insistindo em fazer sozinho, mas o nosso papel nessa proposta foi deixar vocês livres para escolherem como se agruparem, tá? Já vou falar o panorama ali, o resumo desses grupos de trabalho, mas nós temos essa movimentação ainda, né? Essa fase de adaptação entre vocês. Os orientadores são exclusivamente do colegiado, são 5, né? Nós já vamos falar deles. O tema é único, isso não quer dizer que o título do trabalho seja único, tá? Então, o tema é amplo, é gostoso de trabalhar, tem muito material disponível na literatura, na rede social, nos canais especializados de conteúdo. Estou colocando direto conteúdo ali do YouTube para vocês, conteúdo que eu considero importante. Estou postando na plataforma coisas que eu considero importantes. Estou obrigando vocês a escreverem, né? Porque eu falei para vocês, né? Aquele dia que eu fui andar a pé e quase morri. Escrever é a mesma coisa. Vocês vão ter que parir esse texto em conjunto e a escrita é muito importante. Escrita e leitura, tá? Então, o tema vai ajudar muito vocês a definirem, junto com o orientador de vocês, o título do trabalho de vocês. Hoje eu vou dar sugestões, tá? Tenho pesquisado bastante, tenho lido, tenho viajado, tá? E eu vou falar para vocês sugestões de trabalhos, de projetos de intervenção que vocês podem aplicar no TCC de vocês. Claro, tudo ali em consonância com esse orientador, tá? Os tutores, eles continuam agentes, tá, dessa orientação, tá, pessoal? Vão ajudar vocês na formatação, vão ajudar vocês no depósito desse TCC na biblioteca, tá? Vocês vão ver que é uma etapa complicada aí, tá? E essa ação pontual, ela continua por quê, pessoal? Porque nós temos muita morosidade da superintendência na autorização, tá? Nós não podemos chegar lá no estágio 4 com essa demora na autorização para a realização do trabalho de intervenção e do TCC. Então, sendo uma ação pontual, nós só precisamos da autorização da coordenação pedagógica, desse professor supervisor que já recebeu vocês, né? Então, o grupo escolhe uma escola que tenha mais abertura e vocês, com a ajuda do orientador, com a ajuda minha, da professora Juliana Rosba, vão aplicar esse projeto de intervenção lá no ano que vem, tá? Só no estágio 4. Ah, professora, eu quero aplicar o projeto de intervenção agora, meu estágio está legal, já estou terminando. Não tem problema, tá? Mas o TCC, ele vai ser melhor estruturado, ele vai ganhar melhor forma quando vocês estiverem lá
na disciplina. A gente não deixa para a última hora, mas o TCC é uma coisa que ele vai ser efetivado, concluído apenas no ano que vem, tá bom? E a gente manteve o formato de artigo. Por quê? Primeiro, isso prepara vocês para seleções de mestrado, prepara vocês para o mercado de trabalho, prepara vocês porque a gente obriga vocês a terem contato com essa literatura mais específica da área química, tá? A gente obriga vocês a terem esse embate, né? Essa discussão com os tutores, com o orientador, comigo, então, com os colegas. Então, é um momento muito importante da formação, tá? O estágio e o TCC caminham juntos e cada um deles tem um papel fundamental nessa construção dessa carreira docente que a gente planeja para vocês. Mas olha aí, essas metodologias ativas, pessoal, eu tenho várias sugestões para fazer para vocês, tá? Não é uma coisa recente, né? Muita gente trata como se fosse novidade, como se fosse a maior inovação. Não, você, desde os teóricos, você tem contato com essas metodologias ativas, porque quem começa a estudar os teóricos, se aprofunda, nas teorias da educação, entendem que cada indivíduo é um indivíduo, as pessoas têm maneiras e processos diferentes de aprendizagem, né? Não tem uma receita que dá para todos. Hoje nós estamos imersos nas neurodiversidades, nós estamos imersos na pesquisa de maneiras novas de ensinar, e quando a gente fala de química não é diferente, tá? Aquelas lives que acontecem toda segunda-feira ali no canal do CRQ de São Paulo, lá no YouTube, vocês vão ver temas muito atuais, tá? Inclusive quando o assunto é educação. Então, vocês têm acesso à química aplicada para a resolução de problemas na área da educação e em outras áreas. E isso não mostra que aprender, pessoal, é um processo muito particular. Nós temos técnicas, nós temos metodologia, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos, mas individualmente eu preciso descobrir aquilo que me propicia chegar no objetivo. Então, metodologias ativas não é uma coisa recente, tá? Desde as teorias mais fundamentais, né, dos processos que estudam a educação, nós já temos inferências sobre o papel ativo do estudante na sua própria busca pelo conhecimento, tá? O que nós fazemos aqui na Química? Nós transportamos isso para o ensino de Química, porque a gente considera, né, pela própria literatura e pela vivência de sala de aula, que as pessoas têm muita dificuldade quando o assunto é ciência exatas. E quando o assunto é principalmente química, né? Você fala para qualquer um que faz química, a pessoa vai achar que você é um gênio ou que você está completamente louco. Por que isso acontece? Porque não há uma cultura de incentivo, de letramento científico, de curiosidade, de descoberta, né? De gosto para entender o abstrato. É uma ciência exata, mas que requer muita abstração, muita imaginação, o uso de modelos, o uso de ferramentas. Então, aliar metodologia ativa e ensino de química é quase que uma redundância, tá? A gente tem trabalhos maravilhosos aqui no estado, fora do Brasil, fazendo esse casamento, fazendo desse casamento uma parceria de muito sucesso. Então, dentre as várias, vocês com seus orientadores vão chegar no título do trabalho de vocês, tá? Vocês podem usar gamificação, aprendizado de máquina, né, ou machine learning, vocês podem usar qualquer tipo de aplicativo, vocês podem desenvolver um aplicativo, vocês podem fazer júri simulado, sala de aula invertida, aprendizagem pela utilização de projetos, né? E quais projetos seriam esses, né? O que o jovem, pessoal, quer hoje na sala de aula? Quais são os conteúdos, quais são os assuntos que interessam esses jovens, né?
Então, nesse sentido, o tema, que é geral, tá? Que vocês já fizeram ali uma introdução, que os orientadores já receberam essa introdução, tá? Então, esse tema dá muita margem para vocês fazerem coisas muito legais dentro dessa ação pontual na escola, tá? Então, isso também foi apresentado, tá? Para os orientadores de vocês, que vocês têm essa liberdade, que vocês se organizarem em grupos, que os grupos ainda estão em construção, tá? Tem gente ainda mudando de grupo, se adaptando, mas vocês já estão todos devidamente encaminhados, tá? Todos vocês já têm condições de iniciarem o processo de orientação. Todos os grupos, né? A gente aconselha que vocês façam reuniões como essa, é, entre os membros dos grupos, pode ser antes dessa reunião com o orientador, pode ser depois, mas vocês precisam, pessoal, estreitar essa comunicação, vocês precisam aproximar, porque essa construção do texto à distância é bem difícil, mas se vocês se organizarem, vai ser muito legal. Adriano, quer colocar alguma coisa? Não, só apreciar a aula. Boa noite, Adriano. Boa noite, professora. Tudo bom? Tudo bem? Professora, falando sobre essa questão que a senhora falou aí, igual a gente teve uma aula, eu vi até que o doutor Tassiano entrou aí há pouco, que ele falou para a gente dar uma corrida para ver se consegue fazer o projeto, aplicar a aula ainda esse ano, para que no próximo ano a gente se preocupar mais na questão escrita, porque já é muito corrido. E no quarto período, segundo até o que ele falou, ele me corrija bem aí, que a UFT já não vai ter mais vínculo com a escola. Então, assim, por isso ele falou para a gente dar uma pegada aí, já ver. Eu já conversei até com o professor meu do estágio, para ele me dar uma orientada, por ele ser químico, tanto na licenciatura como bacharel. Foi aluno da UFT aí também, do doutor Lucas, doutor Tassiano, eu não sei se da senhora, mas para a gente dar uma corrida. Aí já comentei com ele hoje, ontem, hoje, para ele também me dar uma orientada, para me dar uma ideia, né, do que a gente pode ser colocado. E é isso. E outra coisa, professor, queria ver essa questão, igual que eu tinha falado de estágio 3, eu ia fazer em empresa. Aí acabou a gente enrolando, não deu certo. Eu queria ver se eu conseguia fazer esse estágio 4 na empresa. Inclusive, a empresa já manifestou um interesse muito grande, porque aqui tem uma mineradora, e eu queria fazer esse estágio com eles, e eles também manifestaram interesse. Eu queria uma ajuda de vocês aí, de Adriano, da senhora, para ver que tipo de papel eu preciso para mandar para eles já para adiantar, porque senão fica igual no estágio 3, eu acabo enrolando e não dá tempo de fazer. Perfeito. Duas coisas. A preocupação do Tassiano é válida, tá? É, seria mesmo ideal que vocês ficassem no estágio 4 só com a escrita. Como é uma ação pontual, vocês conseguem organizar ainda esse ano, tá? Na escola, mas isso depende de muita coisa, né? Tem grupos que estão na mesma cidade, tem grupos que estão distantes. Eu não vou fazer essa pressão agora, mas quem se organizar, quem decidir, junto com o seu orientador, já tiver um tema, fazer a intervenção esse ano, beleza. Ideal, maravilhoso vocês terem um tempo para escrita. Sobre as empresas, o que ocorre é que o estágio de vocês é segurado, o estágio de vocês é documentado, e o estágio de vocês, ele é obrigatório. O que acontece? Se você fizer o estágio obrigatório na empresa, nós temos que ter um termo de convênio com essa empresa. E esses termos têm demorado muito, porque no âmbito federal é exigido um monte de licenças, né? Não pode ter nenhuma pendência trabalhista, não pode ter nem IPTU atrasado, certo? Então, por essa documentação ser muito extensa e por esse convênio ser muito moroso, eu não aconselho você a fazer o estágio obrigatório na empresa. Você pode fazer um estágio não obrigatório. Dou total apoio, tá? Por quê? Porque a base que você tem de conhecimento é muito grande, tá? Gente,
O estágio 4 é exclusivo para o TCC, tá? Vocês vão para a escola para essa ação pontual. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? O estágio 3, ele é obrigatório, não há dispensa, porque ele vai ser avaliado pelo MEC, certo? Essa diretriz é nova, tá? Então, você que quer ir para a indústria, você que quer ir para empresas, né? Porque às vezes é uma empresa, mas não é uma indústria, né? Tem um laboratório ali de controle de qualidade, ou é uma empresa que presta serviços, envolve um laboratório químico. Vocês têm liberdade, mas o estágio obrigatório precisa de documentação, e essa documentação dentro da universidade é morosa. Quando que a gente consegue rápido? Quando o convênio já está feito, tá? Quando o convênio já está feito com a empresa, com a indústria, aí é uma coisa linda, maravilhosa de acontecer. Mas grande parte dos convênios com empresas já estão vencidos, tá? Não foram renovados. Então, para vocês que querem essa experiência fora da sala de aula, em outros mercados, eu aconselho que você faça como um estágio não obrigatório, tá? Bom, não sei se ela está aqui, tem até uma menina de Goiânia fazendo um estágio numa empresa, ela está participando de evento científico, ela está gostando, mas esse não é o estágio obrigatório dela, tá? Essa diferença entre estágio obrigatório e não obrigatório também pode gerar uma confusão com relação à remuneração, tá, pessoal? O estágio obrigatório, ele não precisa ser remunerado, tá? O não obrigatório, geralmente ele é remunerado sim, porque essas empresas têm interesse que você, estudante, faça uma experiência ali. Porque o que está acontecendo enquanto você é estagiário, né? Com uma remuneração bem mais baixa do que um contratado. Você está sendo treinado pela empresa. Você está preparando a sua efetivação da empresa, tá? Então, essa questão de fazer fora da sala de aula, nesse momento, não aconselho de jeito nenhum, porque nós tivemos mudança na estrutura administrativa da universidade, né? E eu não consigo, né? Nem o Adriano, com todos os esforços dele, com todo o conhecimento que ele tem, que ele já foi da central de estágio, a gente não consegue fazer esse cadastro com a rapidez que a gente precisaria para você desempenhar ainda durante esse estágio, né? Eu esqueci alguma informação, Adriano? Não, Daniela, é isso. E até o Emerson pediu a palavra, mas assim, Emerson, que nem ela falou, isso não impede você de fazer o não obrigatório, né? E o não obrigatório, obrigatoriamente, tem que ser remunerado, né? Se a empresa tiver interesse. E se você quiser virar o pioneiro de tentar organizar um convênio com a empresa, entender como é que funciona o processo, e às vezes também pode ser que esse lado moroso tenha diminuído, também depende da boa vontade da empresa, vários fatores. Eu vou te passar o contato do setor de convênios da UFT, e ele vai explicar o passo a passo o que é que precisa para esse convênio ser feito, os documentos que precisam, que a empresa precisa mandar para a UFT, tá bom, Emerson? Beleza, Adriano, beleza. Eu acho, Adriano, eu tenho quase certeza que a Aura Minera, que é a que está aqui, ela já tem convênio com a UFT, porque tem muitos alunos que vêm para cá de outro segmento, alunos que não é de química. Já veio gente na área da mineração, já veio área de biologia. Me manda, digita o nome no chat. Desculpa. Oi? Desculpa, digita o nome no chat que eu vou pesquisar se tem convênio ou não. Ok. Valeu. Eu mando. Beleza, beleza. Eu acho um pouco dispendioso para o próprio aluno buscar a realização desse convênio, né? Eu aconselho sim que você faça de forma não obrigatória, recebendo a remuneração devida pelas 20 horas de estágio, né? Recebendo o EPI da empresa, sentindo como as pessoas trabalham. Essa área de mineração é uma área, olha, eu posso falar assim com muita propriedade, porque eu tenho um tio que é técnico em química, tá? Ele é técnico, ele não tem o curso superior na área, mas ele gosta muito do que faz, viaja o Brasil todo, é uma área com muita pesquisa na área de química, é uma área com muita valorização, né? Chefiar os laboratórios, calibrar os equipamentos, ajuste de método, né, gente? Isso, efetivamente, a universidade não vai nos ensinar.
né? São coisas muito específicas. Imagina você trabalhar com análise de ouro, quantificar prata, terras raras, né? Fazer análise em minério de ferro, nióbio, então, trabalhar com petróleo. Então, são coisas muito específicas, né? É um papel importante da empresa, abrir as portas para o estagiário, por quê? Porque é interesse deles, né? Eles sabem que a universidade ela vai até um certo ponto. Para atender efetivamente as necessidades específicas de uma empresa, eles têm que abrir porta para o estagiário. Deu certo a consulta aí, Adriano? Hein, professora? A ideia do estágio 3 que eu tinha falado com eles, e eles assim, manifestaram um interesse muito grande. Eu não sei como seria, no caso, para mim fazer um estágio sem estar ligado ao UFT, porque eu acredito que fica mais dependioso, acredito que fica mais difícil de conseguir um estágio sem estar ligado na instituição. Pelo que eu vejo na movimentação deles aqui e tal, quando eu falei que era aluno da UFT, já estava no 7º período e tal, conversei com o gerente de convênio deles aqui, ele ficou super feliz, falou, não, que precisar da gente, a gente consegue rapidão e tal. Então, assim, acredito que fora da instituição fica mais difícil para a gente, como aluno, conseguir alguma coisa neles. O Emerson, um estágio, ele obrigatoriamente tem que ter a instituição de ensino vinculada a ele. A instituição de ensino tem que assinar, tem que autorizar você participar, porque é um contrato firmado entre três segmentos: empresa, universidade e aluno. Isso é o que garante que você não tem vínculo empregatício. Vocês Não, estão... sim, eu entendi, Adriano. Então eu entendi essa situação. Mas, assim, Como é o nome da empresa? Aura Minerials ou Aura Almas. Você pode pesquisar aí, Aura Almas que vai ter, que é a Aura é o nome da empresa, ela vai ter Aura Minerials ou Aura Almas. Dependendo da situação, ela vai aparecer com um desses dois nomes. Eu estou achando aqui Aura Comércio e Serviços Limitada. Não, é Aura Minerials. O Aura é AURA? Isso, Aura, A-U-R-A. Aura Minério, você falou o quê, né? Depois É de... Aura Mineral. Pois é, o que o Adriano quer dizer é que estagiário é aquele que não se formou. Então, você tem que ter um vínculo, tá? E dentro da modalidade de estágio, tem duas modalidades, obrigatório e não obrigatório, né? Eu posso fazer um documento, como sou professora, tá? Te encaminhando para lá, né? Com sua matrícula, tudinho. Mas eu digo, a obrigatoriedade não é do estágio na empresa, é do estágio na escola, nesse momento, né? É, mas, de qualquer forma, se o convênio tiver estabelecido, é bem mais fácil, tá? Bem mais fácil, porque já passou por esse trâmite de documentação, a gente consegue te colocar lá dentro, sem remuneração, claro, mas de uma maneira que fique estabelecido, né, aquelas atividades que você vai desenvolver, tá bom? São modalidades Tá bom, diferentes, professora, beleza. mas ambas exigem um vínculo com a instituição. Então, vamos lá. Em Dianópolis, nós temos 3 grupos, tá? O professor Tassiano pegou 2 grupos, o Lucas pegou um grupo, tá? Esses grupos de Dianópolis, todos vão ser assistidos pelo tutor, que é o Túlio, tá? O Túlio sempre viaja com os professores até o polo, vocês todos conhecem ele está em todas as aulas práticas, e ele ficou nessa cobertura dos grupos de Dianópolis. Gurupi tem 2 grupos, salvo engano, um com o professor Mike e outro com a professora Mônica, tá? A professora Mônica tá acho que é com o Ricardo, né? E a professora Carla, a tutora é a Ângela. Cristalândia só está com um grupo, tá? Pedro Afonso também um grupo, Palmas 2 grupos e Porto um grupo. Então, pessoal, essa lista
com os nomes de vocês, eu acho que já está bem desenhado, né? Como eu disse, ainda tem grupo ainda em construção, mas os orientadores já sabem quais grupos vão orientar, tá? Os orientadores já estão organizando as reuniões para começar esse contato com vocês. Os orientadores já têm o texto que vocês pré-produziram. E agora, a partir daí, a gente começa a construir esse TCC, né? Então, é um momento de bastante luta. Por quê? Você tem todas as dificuldades do estágio que é presencial, você tem as avaliações que estão por vir, tem aluno que vai fazer concurso, tem aluno de licença para tratamento de saúde, tem aluno que trabalha, né? A gente vê as mensagens aí, inclusive gente que não pode estar aqui, e por isso que a gente grava, porque tem trabalho. Acho que quase toda, a totalidade aí trabalha fora. Então, é um momento de muita organização, de muito compromisso com o que vocês têm a cumprir, porque é a reta final. Você é 90% químico. E ainda tem disciplina, e ainda tem repercurso, e ainda tem TCC. Então, foco, não vamos sair do objetivo que é o diploma, tá? Nós temos muitas portas abertas. O que tem de edital de concurso não está no gibi, tá? Então, vocês façam concurso, vocês façam aquilo que vocês têm que fazer para garantir aquela carreira que você projetou, tá? Eu ontem, tá? Eu tô num grupo aqui dos meus colegas de faculdade, né? E ontem a gente estava falando dos falsos químicos, né? Das falsas notícias com relação a esse assunto, né, que agora está na mídia aí, as bebidas contaminadas com metanol, o que que isso causa à saúde, quais são as maneiras de você evitar isso. E eu estava pensando, né, como a química é versátil, como a gente tem mercado para trabalhar, né? Quer dizer, você faz a licenciatura, eu tenho vários colegas da licenciatura com empresa, fazendo, né, sendo analista, sendo perito, sendo policial federal. Então, estejam, pessoal, comprometido com a formação de vocês, né, com essa reta final. Pode falar, Emerson, você levantou a mão? Sim, professora, a senhora tocou no tema aí, sobre essa questão que hoje está a nível nacional, sobre a contaminação das bebidas com metanol. O professor, até doutor Lucas, o doutor Tassiano chama ele de cabelinho, que ele foi professor da UFT de Gurupi, Sérgio Gabriel, que eu falei, que ele é licenciado e bacharel. Ele estava comentando, ele comentou com minha esposa, se a gente não poderia trabalhar, no caso da intervenção, com esse tema da contaminação das bebidas, fazer alguns testes, que eu vi até um videozinho de um químico, que ele fazia uns testes básicos com uma vodka de baixa qualidade, mas que ele sabia que não tinha contaminação, hidróxido de sódio e corante, porque o etanol ele se separa com o hidróxido de sódio e o corante, o etanol se separava. Mas quando ela tinha contaminação com metanol, junto com o corante, ela não se separava, ela virava uma coisa só. E eu achei interessante, e como ele falou essa questão, eu ia perguntar para a senhora se a gente podia trabalhar esse tema. Aí eu alinhava com ele para a gente montar um plano de aula direitinho. Eu acho fantástico, né? Primeiro, pela relevância do tema, segundo, que o consumo, né, de bebidas alcoólicas entre os jovens ainda é muito alto, né, isso é preocupante. Então, é uma maneira de aliar a química, a experimentação, a metodologia ativa, né, porque vocês vão trazer esse aluno para um tema atual e ele vai ser agente da própria aprendizagem, ele vai ser um agente de conscientização dos parentes, das pessoas da família, né, e tem um reagente que é usado nessas determinações que ele chama ácido cromotópico, eu acho. E ele é barato, assim, ele não custa muito caro, né? Tá uma faixa aí de R$ 100, mas é 25 gramas, né? E ele é bem preciso nessa determinação, né? Justamente por isso, cromo de cor, né? Você consegue fazer uma melhor separação
mesmo quando as quantidades de metanol são pequenas, né? Porque o risco de saúde realmente é devastador. Então, vejo que antes do projeto de intervenção acontecer, vocês já estão tendo ideias muito boas, né? Temas relevantes, atuais, e isso é super importante quando você trabalha com adolescente, trabalha com jovem, você tem que levar coisas que façam sentido. Eu acho fantástico, eu não vejo como qualquer orientador seria contra uma ideia dessa, né? Só ver a parte mesmo de experimentação, tá, pessoal? Quem precisar de apoio, quem precisar de material de laboratório, a gente dá um jeito de enviar, tá? Então, a gente sabe que a logística é difícil, mas se vocês precisarem de material de apoio para fazer essa intervenção, nos procure, tá? Entre em contato comigo, com a Adriana, a gente dá um jeito de ajudar com o que a gente tem, tá? Eu achei fantástica a ideia, Emerson, eu vou ficar na torcida para vocês, orientadores, os colegas, conseguirem realizar. Vai ser uma prática incrível, tá? Eu espero que Então, sim. como Eu eu vou disse, contar mesmo, professora, com a ideia, com o apoio de vocês aí, com algum material, se a gente precisar, se vocês puderem isso, disponibilizar para a gente. Eu falo com isso, antecedência, porque o deslocamento é meio longe, né? Mas a gente fala com antecedência, vê como é que a gente faz para poder fazer. Segunda-feira, terça-feira, eu já vou me reunir com o Sérgio Gabriel, já para a gente começar a alinhar essa questão aí e passar para o grupo também, já para a isso. gente alinhar com todo mundo. Aí, estando no polo, né? Estando a demanda no polo, é mais fácil a gente enviar. Por quê? Porque o Lucas, o Tassiano, o Túlio, eu também vou bastante, né? Vai começar um novo módulo, a gente pode enviar pelo motorista no carro oficial, tá? Então, se for possível buscar no polo, é melhor, é mais fluido, é mais rápido, tá? Essas solicitações, pessoal, qualquer que seja, vocês podem me mandar, tá? É vidraria, é algum reagente, o que a gente tiver, a gente manda, tá? De apoio nessa atividade de intervenção. Então, eu estava pensando nisso, né? Olhando lá o que cada colega que formou comigo, gente de turma anterior, gente de turmas que vieram depois, né? Como a química é uma área altamente empregável, como as pessoas são versáteis em procurar coisas para fazer usando o conhecimento químico, né? Químico de materiais. Outro dia eu recebi no WhatsApp que uma empresa precisava de gente para desenvolver um polímero degradável. Eles já tinham um protótipo feito com garrafa PET, e essa garrafa PET ela demora muito tempo na natureza, como que isso poderia. Quer dizer, é muito. São infinitas possibilidades, né? Uma ciência realmente central, global, que passeia por outras várias ciências com muita facilidade, né? E eu quero deixar vocês com esse compromisso, fiquem atentos às oportunidades. Tem concurso demais, tem muitas vagas de emprego. Quem não tem o currículo cadastrado ali no LinkedIn, faça o seu cadastramento no LinkedIn. Tem vagas remotas, tem vagas que você pode trabalhar da sua casa, né? Então, busque o seu diploma, porque as possibilidades são infinitas, tá? Então, a gente está nessa etapa, né? De namoro, de ideias. E assim, pessoal, eu quero que vocês pensem coisas que as pessoas não estão acostumadas a pensar, né? Quando surge um problema desse, como o do metanol, eu me lembro também numa turma que quando a gente estava nessa fase, teve um problema, uma explosão numa fábrica de fertilizantes, né, de fosfato, e foi uma coisa terrível, um desastre. Quer dizer, tudo relacionado à química, né, como que a nossa ciência, como que a nossa profissão é importante, como a gente pode atuar de várias maneiras dentro daquele conhecimento que a gente aprende, né? Então, o estágio é esse lugar para você exercer sua docência, mas para você também sentir se realmente é isso, né, que você quer. É a sala de aula? Ok. É o laboratório? Vai atrás. É o serviço público? É a polícia? É a perícia? Né? Quer ir para alto mar, numa refinaria de petróleo? Quer ir para o espaço? Né? Sei lá, você quer ir para o deserto? Né? Deserto do Atacama, tem uma cidade chamada Calama, uma cidade lá no Chile, com muitas mineradoras, sabe? Mineradora do mundo inteiro está lá, uma cidade que era nada, no meio do deserto,
virou uma potência, o aeroporto de Calama é enorme, e adivinha, qual é a maior demanda de profissionais em Calama, no Chile? Preciso falar, né? Química. Olha só. Então, vocês têm, pessoal, 5 orientadores, tá? E são professores de vocês. Vocês já conhecem esses professores. Já tiveram disciplinas com eles. E todos são químicos. Gente, isso é uma oportunidade. Eu fico pensando, como eu aproveitei pouco os meus professores, né? Eu estou aproveitando eles hoje, que eu não deixo eles em paz. Tudo que acontece, eu estou entrando em contato com eles. Mas vocês têm a oportunidade agora de estreitar esses laços, de sugar esses caras que são muito bons. Olha, o Lucas, o Mike, a Carla, o Tassiano, a Mônica. Quer dizer, são todos químicos, tá? Eu acho que licenciada ali só a Mônica, salvo engano, tá? A Carla é química industrial, tá? O Mike é especialista em materiais, o Mike desenvolve concreto, o Mike tem pesquisas ótimas, o Lucas é o cara do projeto do microplástico, tem a aluna fazendo orientação com ele, né? A Mônica, que fez várias experiências legais com você, a Mônica é licenciada de formação. Tassiano, que é aquela pessoa, né? Não preciso nem falar, ele é química industrial também, mas é professor da química ambiental há muitos anos, então é o momento. É o momento de vocês, olha, reunirem com esse orientador, é, estimularem vocês a trabalharem juntos, tá? Então, aproveitem a orientação desses químicos, bacharéis, licenciados, químicos industriais, que vocês têm nessa construção do TCC, nessa ação de intervenção, tá, pessoal? São pessoas que estão ali não para criticar, né, mas para engrandecer o trabalho. É o nome deles, desses orientadores, que vai no trabalho de vocês, tá bom? Aproveite essa oportunidade. E os nossos tutores, né, a Adriana, a Marisa, o Túlio, o Ricardo, tá? Vão estar junto também. Nós vamos ter aí 3 professores que não vão estar no papel de orientador, mas vão estar no papel ali de formatação desse texto, né? De ajuda quando as coisas apertarem, que é o Giongo, a Maria Cristina e a Cláudia Auler, tá? E vão ajudar ali vocês e os tutores a colocar isso no formato da revista na hora de submeter, né? A dar o feedback, vão depositar ali aquele trabalho já formatado para que todos tenhamos ali os trabalhos publicados. Porque publicação é um objetivo, né? Mas eu acho que a integração, né? O trabalho, a discussão, o esforço de vocês em atender às exigências do orientador, né? A capacidade de vocês de conseguir extrair aquilo, o conhecimento que essas pessoas têm de anos, né? Como químicos atuantes no mercado, na universidade, fora dele, tá? Então, nós estamos no momento aí e todas as dúvidas, todas as dificuldades vão ficar menores quando vocês verem os grandes avanços que vocês vão fazer, tá? E aqueles que escolheram a sala de aula vão ver que a metodologia ativa é uma metodologia muito aplicável em muitos conteúdos. E vocês vão, com certeza, usar isso em todas as suas aulas, tá, gente? A gente, às vezes, começa ali numa escola pequena, numa cidade de bairro, e daqui a pouco vocês estão dando aula online, estão dando aula na universidade, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, estão fazendo pesquisa em ensino de química, estão voltando lá naquela escola que você começou a dar aula, voltando como orientadores, né? Às vezes, eu visito as escolas e eu vejo alunos egressos nossos, né? Outro dia eu estava fazendo TCC e hoje já estão recebendo os estudantes, né? Como supervisores. Então, é gratificante. É um momento dourado do curso de vocês. É difícil, mas é um momento de integração, de conhecimento e de muita troca. Então, a introdução do TCC é um mergulho nas metodologias ativas, né? Aqueles textos que vocês fizeram, eu não quis puxar muito, porque era o primeiro texto que vocês estavam construindo, tá? Teve aí
muitos resultados já bons, tá? Teve gente com dificuldade, mas agora, de posse desses textos, vocês vão, de fato, começar a fazer a pesquisa de vocês em cima do tema, a buscar um título, né? A escolha dessa metodologia, a escolha da atividade, a busca por esses materiais para realizar, né? Vai ser o quê? Vai ser um filme, vai ser um júri simulado, vai ser, enfim, o céu é o limite, tá? Mas vocês têm que saber isso, os seus orientadores já estão com os textos, os tutores também, tá? E, a partir de agora, começa, né, de fato, a estruturação desse texto. E eu e a professora Juliana estamos aqui, né? Eu vou começar a trabalhar mais ativamente com vocês a estrutura desse texto, tá? Mas quem efetivamente vai orientar vocês são os orientadores de cada grupo, né? O Mike, o Lucas, o Tassiano, a Carla e a Mônica. Eu lembro que quando eu pedi para vocês construírem o texto, eu dei essas orientações aqui. Nós vamos relembrar para quando vocês estiverem relendo aquele texto que vocês fizeram antes, vocês tentem encaixar esse texto que vocês me entregaram nesses itens aí que eu já falei para vocês. A Natian levantou a mão, mas eu acho que tem outra pessoa aqui também. Só um pouquinho para eu ver quem está primeiro. Na fila. Não, tem a Alicia. A Natian baixou a mão. Pode falar, Alicia. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Em relação ao texto, né? Você ficou de mandar o feedback lá que te pedi, em relação ao meu texto, que você disse que tinha alguma coisa que estava muito parecido com o texto original, e aí eu gostaria de saber se você ainda vai enviar, se você corrigir e vai devolver esses textos para a gente, ou se vai ser entregue ao orientador. Porque, assim, eu não recebo um texto corrigido. Não, é porque quando a gente discutiu em reunião, né, é porque, assim, eu sou professora de estágio, né, mas, de fato, quem vai orientar os trabalhos são os orientadores, né, e aí ficaria um choque, né, de correção. Então, eu deixei com eles, eu fiz a observação, mas como eu disse que tinha um parágrafo ou outro, eu estava me referindo à minha correção, né? A correção do orientador, a opinião dele, a forma como ele vai avaliar é individual. Eu não vejo problema em passar para você o que eu achei, não vejo. Até porque isso é outra questão importante da gente falar, que eu ia falar mais no final, mas posso falar agora, né? Os programas de pós-graduação, é, as escolas e a própria universidade têm sido muito rígida quanto ao uso de inteligências artificiais generativas, né? Consulta de materiais e artigos, teses, né? O que a gente chama de literatura cinzenta, dissertações. Parece assim que as pessoas querem uma nova forma de se fazer pesquisa. Você já sabe, né? Eu sou bastante a favor ao uso. Eu acho que a gente tem que aprender a usar a ferramenta, a ter aquilo como ponto de partida, a melhorar, a enriquecer o texto, né? A pensar formas de verificação, né? Se aquela informação que eu estou recebendo ali do chat GPT, ou do Perplexity, ou do DeepSeek, ou do SciSpace, qualquer um, né? Porque são muitas, né? Quer dizer, eu acho um pouco soberbo eu achar que toda inteligência artificial é ruim, né? Que dali eu não tiro nada de bom. Eu sempre estimulei vocês ao uso, tá? E isso não é um consenso nas universidades, né? Tem tido um movimento, assim, muito depreciativo quanto ao uso dessas inovações, né? A gente discutiu isso em reunião também, né? Mas eu quero deixar claro, a orientação agora, pessoal, é com eles, né? A discussão dos temas, né? Tudo que eles pontuarem, vocês vão reportar para eles e não para mim, né? Eu estou aqui para referendar aquilo que os professores orientadores colocarem, né, em cima do texto de vocês. São pessoas maravilhosas, né, que já dão aula para vocês, que vocês já conhecem, né? Eu acho que vocês têm liberdade para propor as mudanças, para bater o pé também, olha, professor, eu acho que isso aqui está de acordo, né, com o trabalho, então isso é parte do processo de orientação. Então, Lícia,
Ô, professor, e também assim, e quando é que vai acontecer esse primeiro contato? Porque parece que eu entendi que já tem gente, colegas, que já teve, né, esse primeiro contato com o orientador. Eu não Eu tive ainda. não te reportei, porque já existia essa possibilidade de conflito. Oi? Então, eu deixo a cargo usar todo tipo de inovação e discutir isso com propriedade na vida de vocês, como docente, como estudante, como profissionais, né? A gente não pode fechar os olhos para as opiniões ou para a avaliação de alguém, né? A gente tem que estar sempre discutindo, questionando, também como forma de aprender, tá? Professora? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Professora? É só um minutinho que tem uma outra mão levantada aqui, mas pode terminar. Não, eu quero saber quando é que a gente vai ter o primeiro contato com o professor, orientador. Essa pergunta eu não tenho como responder. Tem grupos que já teve o contato, né? Quando a gente fez a reunião de colegiado, né? Instituímos os grupos, né? Não foi nem por sorteio, né? Cada professor foi ali pincelando, né? E junto com o tutor, claro. Então, quando eu falo a gente, eu digo eu, professor de TCC, de estágio, e a professora de TCC, a Juliana. A gente deixou livre, porque ainda tem um tempo longo, né, para vocês entregarem esse texto. Então, tem orientador que já se reuniu online com seus estudantes. Tem orientador que ainda não. Eu não vou fazer uma agenda de encontros, não posso, né? Eu deixo livre para eles e para vocês. Eu acho que vocês têm os contatos dos professores, vocês já sabem o nome do orientador de vocês, eles já têm o texto, né? Eu acho que tem uma semana de prova ainda, né? Que tem final, tem encerramento de disciplina, vai começar um novo módulo, e aí, a partir desse novo módulo, eu acho que vai se intensificar esses contatos, né? Acho que as pessoas ainda estão fechando diário, né? Eu também vou ter que corrigir, né, as provas de vocês, que são extensas, fechar essas notas, mas, assim, dar uma data específica de quando a pessoa vai entrar em contato, vai marcar uma reunião com vocês, eu não sei, depende muito da dinâmica, né? Mas eu acho que esse momento aí de encerramento de módulo não é não tem uma previsão muito otimista de reunião, assim, de encontro. Mas, como eu disse, eu não posso prever, né? Professora, eu sou aqui de Gurupi, né? E aí eu me Uhum. juntei com um grupo lá de Palmas. Aí eu fiquei na dúvida em relação ao professor. O meu vai ser o de Palmas ou vai ser daqui de Gurupi? Uai, quando a gente colocou lá o resumo, deixa eu checar aqui. A gente colocou no grupo todos os orientadores, não foi isso? Os orientadores, os tutores. Eu tenho um aqui até com o e-mail dos orientadores, né? Porque eu tive que mandar os textos. Deixa eu ver aqui, a Natian. Está no grupo 2. O seu orientador é o Mike. Você está com a Alicia, com a Natália, tá? E a sua tutora é a Marisa. Tá aqui. Eu tô com Priscila. Pois é, Alicia e Priscila. Ela chama Lícia e Priscila. Sou eu, Lícia e Priscila mesmo. Lícia, Priscila, Natália e a Natiana. Grupo 2 de Palmas, orientador é o Mike. Eu vou colocar de novo lá no grupo para vocês relembrarem, né? Os orientadores, os tutores, tem o e-mail do orientador também, tá? E eles já estão de posse do texto. Eu acho que é só essa parte final mesmo, de fechamento de diário, de nota, de gente que está fazendo segunda chamada, né? Então, a gente precisa de um tempo aí para os orientadores. Tem alguém aqui que já se reuniu com o orientador? Fale agora, se cale para sempre. Nós já sim, professor. Esses dias
Doutor Tassiano e doutor Lucas fizeram uma live e a gente participou, os 3 grupos de Indianópolis e o de Palmas. Ou de Porto, desculpa. De Porto, né? Mas ainda não decidiram um tema, foi um encontro assim de, né? Foi mais só para conhecer, por enquanto, mas não foi decidido nenhum tema ainda não. Eu vou ver se eu Isso, passo para eles aquele tema que eu falei para a senhora ainda há pouco, para ver o que eles me dizem também. ótimo. Eu imaginei que tão logo já definir é meio apressado, né? Porque precisa de um tempo, ver onde eu mandei, inclusive, a planilha, né? Onde cada um está estagiando, né? Eles conhecem vocês também, eu acho que passado esse final de módulo aí, as reuniões, os encontros com esses orientadores vão ter que ser periódicas, né? Porque eles vão receber texto de vocês, corrigir, fazer o feedback, né? Orientar como é que é esperado, né, um trabalho de vocês. Mas voltando aqui, tem alguém com a mão levantada? Natiana, pode falar. Abaixou a mão. Não, professora, que eu esqueci de abaixar. Então vamos lá. Quando eu orientei vocês a fazerem a introdução, eu falei para vocês, olha, gente, leiam 10 artigos sobre o tema, tá? Coloquei alguns ali na plataforma, e eu sempre falei disso, metodologias ativas. Por quê? Para mim, química, licenciada, faz muito sentido falar de metodologia ativa, né? Faz muito sentido tirar o aluno daquele lugar de aprendiz passivo, né? De tarefinha para casa, de avaliação, né? Quanto a gente aprende, né? Quando você vai lá na frente apresentar um trabalho, quando você constrói uma maquete, quando você, né? Se movimenta, quando você explica para o colega, né? Quando você ocupa o lugar de professor para tentar traduzir aquele conteúdo que você teve que aprender. Por que a gente tem que ler artigos, pessoal? Porque o artigo, ele lembra que você é químico. Ele te lembra, tá? É lá nos artigos que você vê a linguagem, que você toma posse do seu manto sagrado, que é o dialeto. Porque os artigos têm a linguagem científica. Ele te traz de volta para o banco, para a cadeira de estudante, tá? Então, esse contato com a literatura científica é muito importante. Eu tenho que usar os termos corretos, eu tenho que saber os equipamentos corretos, eu tenho que saber a metodologia. Ué, que teórico é esse que a professora nunca me falou? Quem é esse tal de Paulo Freire? Então, a literatura científica ela te traz de volta para a sua posição de químico. Então, leiam artigos. E, ó, gente, não adianta reclamar que eu mandei vocês escreverem na prova. E graças a Deus que eu fiz, porque o que tem de letra horrível não tá no gibi. Vocês têm que ler, vocês têm que escrever. As pessoas não estão lendo. E a leitura de uma literatura científica é obrigatória e vai ser obrigatória até o final da carreira de vocês. O dia que vocês aposentar, vocês param de ler artigo, tá certo? A partir dessa leitura, eu pedi para vocês fazerem um resumo dos pontos importantes. O que é um ponto importante? É aquilo que é relevante no trabalho, né? Porque se o tipo do trabalho é produção de um hidrorrepelente para é, o combate ao Aedes aegypti, estou falando de Aedes aegypti, e o seu foco é a mosca da cozinha, mosca das frutas, tem nada a ver, né? Então, eu preciso me atentar àquilo que é importante, àquilo que chama a atenção no tipo do meu trabalho. Isso, pessoal, talvez seja a maior dificuldade na hora de escrever. A gente divaga muito, né? Eu sempre fujo do foco. É a famosíssima encher linguiça. Por quê? Porque eu preciso falar de um assunto, mas falar de um assunto com sequência lógica, com objetivo. Eu não posso fugir do tempo. Se o seu trabalho é um método rápido e prático de quantificação de metanol em bebidas alcoólicas, você vai falar da fabricação de cerveja? Não, você tem que falar como identificar rapidamente o metanol. Você faz um breve histórico sobre o metanol,
você fala dos riscos do metanol à saúde, você fala quais são as técnicas utilizadas cientificamente para identificar o metanol. E agora, com base em tudo isso, você pega uma metodologia, um método, um passo a passo que propõe determinar metanol em casa, com materiais alternativos, de um jeito que você consiga demonstrar até na escola do seu bairro. Então, escrever, ler, saber tirar do texto os pontos importantes é meio caminho andado. Vocês têm que discutir isso em grupos. Gente, vocês vão ser professores. Não que o professor seja perfeito, mas eu não preciso saber tudo, mas eu tenho que. Não fujam do tema. Ó, aqui, ó, linha reta, não é para ficar andando para cá nem para cá. É aqui, ó. Ó, tô de olho nos seis. E quando eu achar os pontos importantes, é interessante eu fazer o quê? Eu observar a ordem de apresentação desses pontos, como eu falei agora, né? Eu vou falar de metanol em bebida, eu não vou falar de cerveja artesanal, não. Como que as pessoas passaram a utilizar metanol? Como que ele foi parar como um contaminante? Preciso dessa sequência lógica para desenvolver o raciocínio. Isso eu estou falando para o metanol, gente, foi ideia do colega, mas pode ser qualquer tema, tá? Quero fazer, por exemplo, quantificação de corante pela câmera do celular, tá? A câmera do celular trabalha em pixels. Então, aquela foto que eu tiro, ela pode ser uma ferramenta importante de quantificação, desde que tenha cor, tá? Então, se eu tenho algum contaminante que tenha cor, ou algum agente que tenha cor, pela câmera do meu celular e com o aplicativo correto, eu consigo quantificar. E aí, se o tema do meu trabalho é esse, o uso da câmera do celular como forma de quantificar, sei lá, poluentes emergentes. Eu vou falar de joguinho no celular? Eu vou falar dos poluentes, eu vou falar da gravidade deles, eu vou falar que todo mundo tem um celular hoje em dia, eu vou falar que isso aqui a gente carrega para todo lado, eu vou falar que hoje em dia todo celular tem câmera com alta capacidade, e essa câmera pode ser utilizada para fazer uma análise química. Outra coisa, eu tenho que colocar a realidade dentro das regionalidades, dentro da unidade escolar do Tocantins. Gente, se eu estou lá em. Onde é que eu fui? Palmeirópolis. Colégio Militar do Sonho. Olha, vontade de largar tudo e estudar naquela escola lá. Eu vi que lá tem laboratório. Lá tem refeitório. Lá tem tudo que você quiser. Então, eu posso viajar um pouco. Lá naquela escola não é difícil eu pousar um drone lá no pátio, é possível. Eu posso chegar com um laboratório itinerante. Lá tem mesa, tem torneira, tem pia, tem tudo. Agora tem escola que não tem. Às vezes a barreira não é na estrutura, às vezes a barreira são das pessoas. Por isso que vocês estão em grupo. Escolha a realidade local. Qual é a escola que nós vamos ter portas abertas para fazer a intervenção? Meio caminho andado. O orientador vai falar isso para você. Foco na realidade escolar. Não propõe algo que você não possa aplicar, senão você perde tempo. Você tem um dia para fazer a atividade pontual na escola. Um dia. Para registrar isso, para documentar, para tirar as fotos, para passar para os colegas que não puderam estar na intervenção no dia. É uma ação pontual. O que é pontual? É naquele dia, naquele ponto. Acabou, acabou. Entendeu? Então, respeite a particularidade da sua unidade escolar. Pense em coisas possíveis de serem feitas. E, de novo, estar sempre atento para não fugir do tema. Porque se tem uma coisa que adolescente faz é, ó,
dispersar. Sabonete, escorrega aqui, escorrega ali. Eles se empolgam, vão te perguntando outras coisas. Quando você vê, pem, sinal bateu, não foi feito nada, reagente perdido, não sei, né, qual atividade vocês vão propor, mas se for prática, então o tempo voa, foco, organização, tá? Vocês vão estar sozinhos na intervenção, como vocês estão sozinhos no estágio. Até pode ser que o Tassiano, o outro professor queira estar com vocês no dia, né? Mas não é certeza. Então, foco, organização, é uma ação pontual, respeita a realidade da escola, leitura científica, tire os temas importantes do tema que você escolher, da pesquisa que você for fazer, tá? Respeite a regionalidade da escola e não se disperse, tá? Tudo isso vai te ajudar não só a fazer a introdução do trabalho, mas a estruturar o texto como um todo, tá? Veja, nesse curso aqui, nós não temos a defesa, isso não é uma monografia. Você vai lá, perante a banca, né? Mas nós temos um crivo muito pior, que são dos revisores da revista científica. Vocês vão ser avaliados pelos pares. Quando vocês submeterem um artigo, que é o TCC de vocês, vocês vão ser avaliados por pares. E tem avaliador que risca o artigo assim de cima e embaixo, viu? É isso, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento. Quero saber de vocês quais são as principais dúvidas dentro do que eu falei. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, que eu nem olhei o chat. Mas era isso, né? Era uma live programada para as 8h30, até passei um pouquinho. Vou ter que sair, professora. Boa noite, Micaele. Estou usando a conta do meu sobrinho, a Janaína. Olha, a Janaína, então. Já me pediram na escola para trabalhar sobre esse tema. Tem muitos estudantes que ingerem destilado nas cavalgadas. Olha, o Emerson criou a escola, né, Emerson? Sua ideia pode ser a ideia de vários. Vi um trabalho na Unesp sobre, meu grupo já está pesquisando sobre esse tema. Gente, tem algum impedimento de vários grupos fazerem sobre o mesmo título? De jeito nenhum, não vejo problema, tá? Cada grupo é um grupo, as escritas são diferentes, eles podem escolher o mesmo tema. Estou me preparando para o concurso, domingo tem CNU, boa sorte no concurso. E outra coisa, gente, concurso a gente faz até passar, tá? Você não faz o concurso para passar, não, você faz até passar. Dica minha aí, para vocês. Para mim está ótimo, o áudio está baixo. Tá. Pessoal, só para encerrar, nós estamos nos organizando, tá? As pessoas que ainda não estão com o estágio autorizado, né, acho que a grande maioria, Palmas e Porto, paciência, tá? Eu estou em contrato com a responsável, com as responsáveis, a de Porto, parece que agora que ela acordou, né? Chegava o e-mail na secretária e não passava para a responsável, nós já estamos providenciando. A Janaína levantou a mão. Pode falar, Janaína. Boa noite. Professora, com relação aos de Porto, minha gestora ela recebeu um e-mail falando sobre o meu estágio. Eu acho que os outros gestores também já devem ter recebido alguma coisa. E-mail? Gente, eu não estou sabendo. Pois é, ela me falou ontem, Janaína, chegou um e-mail, eu creio que seja seu estágio. Olha, melhor, né? Pois é. Esqueci só de me avisar, mas tá bom, eu continuo cobrando, não tem nada não. Como eu já estou na escola, e aí a gente está com a semana da alimentação, eu peguei algumas aulas, né, da colega, que a gente está trabalhando no mesmo tema, sobre as propriedades do fígado, né? Tentando inserir o fígado na alimentação da escola, que é muito difícil, porque como é escola de tempo integral, a gente almoça
e a gente vê a dificuldade de certos alimentos, não é nem dificuldade, é resistência mesmo dos alunos. Eles nem experimentam para saber se gosta ou se não gosta. Não gosta e pronto. Aí a gente está trabalhando isso na Semana da Alimentação. Eu vi um projeto sobre pescado, Sim, inclusive sessão o de pescado peixe, na pois minha é, escolar. o Também tem nosso muita lá é a tilápia, é o filé da tilápia, e é assado. E esse, graças a Deus, foi bem aceito. Todos gostam bastante. Que bom, nossa, fico feliz. Eu vou confirmar com ela amanhã, com a Kaline, essa questão, porque eu não recebi nada no e-mail autorizando. Eu, inclusive, fiquei de mandar para ela o e-mail do estágio do Henrique, porque ele vai trabalhar, ele vai estagiar em Chapada da Natividade, e Chapada da Natividade é Porto. Mas vocês me dão notícia, tá? Se tem algum Não, tá bom. problema, Na tá segunda eu bom? vou confirmar com ela se é mesmo meu que chegou. Lembrando que vocês têm, pessoal, para concluir essa etapa até o dia 15 de dezembro, tá? Dia 10 de dezembro ali, né, as escolas já não tem muita coisa. Eu fiquei sabendo que o ano letivo vai ser prorrogado um pouquinho, tá? Mas 10 de dezembro é o prazo para vocês concluírem, né, essa etapa na escola. Então ainda tem tempo, tá? E a gente está vigilante, eu, Adriano, o Emerson veio com essa demanda, né, do cadastro na empresa, a gente vai procurar, acho que o Adriano vai procurar passar para ele as informações, e qualquer um de vocês que tenha dificuldade, tenha dúvidas, tá? Pode me mandar no WhatsApp, no e-mail, lá na plataforma, tá? E assim que essa gravação estiver disponível, eu posto no grupo, lá na plataforma também para vocês, tá bom? Vamos parar a gravação. Professora, só mais uma coisa. Com relação à ENAD,